Olá pessoal, vou fazer esse vídeo. O nosso objetivo aqui é focar nessa parte de simulação de margem, tá? Mas eu vou repassar bem rápido aqui, porque para a gente simular uma margem de uma promoção, primeiro a gente tem que definir o objetivo, né? Porque a nossa simulação vai ser em função do objetivo da promoção. Vamos pegar alguns exemplos de objetivo. Por exemplo, o objetivo da promoção pode ser: tenho itens parados e quero desovar. Nesse caso, o foco vai ser giro, aumentar o giro do produto. A margem, pode até, a gente vai admitir que vai baixar a margem, e geralmente é o que acontece, né? Quando a gente vai ter que torrar um produto ali que está vencendo, com certeza a nossa margem daquele produto vai baixar. Porém, o objetivo neste caso mais é desovar o produto, é não vencer o produto. O produto que vence fica com margem negativa. Outra coisa, quando a gente fala em objetivo da promoção, geralmente é aumentar a margem em valor. Eu estava pensando sobre isso. Eu posso aumentar a margem percentual numa promoção? É, é muito. Depende. É muito difícil, na verdade, né? Porque geralmente quando a gente faz uma promoção, a gente baixa margem. Que eu estava pensando, talvez, num cenário que uma promoção de genérico, a gente aumentar a venda de genérico. Geralmente uma loja que a venda média seja 30%, naquele dia ela vendeu metade da venda, 50% da venda de genérico. Pode ser que sim, bem provável que daí neste caso, naquele dia a margem percentual da loja vai aumentar. Outra coisa também, quando a gente fala de objetivo, eu estou pensando em aumentar a margem somente dos itens da promoção ou da loja como um todo. Isso também tem que ser definido, tá? Então aqui eu vou criar um processo de raciocínio do zero, tá? Bem uma coisa que eu criei bem rápida, até porque a promoção é segunda, a gente tem que definir isso, os produtos, hoje. Então a primeira coisa é definir o objetivo da promoção. Esse caso, por exemplo, do Halloween, acredito que o nosso objetivo é aumentar a margem da loja como um todo, né? Se só a venda dos produtos já pagar a margem, manter a margem com o aumento do giro e as vendas adicionais forem um plus, melhor, tá? Mas acredito que neste caso o objetivo é que a margem como um todo aumente. Eu vou pegar um exemplo do João aqui, uma mensagem que ele me mandou, que eu achei bem legal, a maneira que ele fez, tá? Vou pegar esse caso como exemplo. O que o João fez, tá? Ele pegou os itens que foram sugeridos no grupo, tá ótimo, gerou um relatório de vendas, isso aí, e comparou com o período dos últimos, com 3 dias do mês passado, num período semelhante, né? Se agora é final do mês, ele pegou um período mais pro final do mês. Eu não perguntei para ele se ele pegou tipo, se ele comparou como se fosse sábado, domingo e segunda, se a gente fosse fazer a promoção sábado, domingo e segunda, né? Tá? E agora eu não sei se ele pegou exatamente esses 3 dias da semana. Às vezes, se possível, é bom pegar períodos bem parecidos. Não comparar final do mês com o início do mês. Pegar dias da semana parecidos para ficar uma coisa mais. Que eu acho que, pelo que o João falou, foi o que ele fez aqui. Eu só não fico na dúvida se ele pegou sábado, domingo e segunda ou ele pegou outros 3 dias. Mas enfim, tá? Ele pegou um relatório de 3 dias de venda, como se fosse comparar com sábado, domingo de agora. Sábado, domingo e segunda, desculpa. Nessa análise dele, teve uma venda de 300 e teve um lucro desses produtos de R$ 323, tá? Com margem média de 44. Isso aqui eu vou frisar, tá? Porque tanto falei com a Aline sobre isso, falei com o João. Na verdade, ele não está falando de margem, ele está falando de markup, tá? Quando a gente fala sobre o custo, é markup. Quando a gente fala sobre a venda, a gente subentende que é margem. Agora, tá errado falar que é margem, não tá errado. Só que daí, se tu for falar margem, cada vez que tu falar, tu vai ter que dizer se é custo ou venda. O que eu acho que dá mais trabalho. Então, se ele colocasse aqui R$ 323 de lucro, com margem sobre o preço de custo, em média 44, estaria certo. Só que daí vai escrever muito mais coisa. Enfim, né? Eu acho mais complicado. Então, substitui uma simples palavra, markup. E a gente sempre vai entender que margem, no nosso caso, é sobre o preço de venda. Porque se todo mundo só ficar a usar margem, daí a gente vai ter que perguntar, tá, mas a tua margem é sobre o custo ou a tua é sobre a venda? Então, eu acho que o ideal é nós padronizar, né? Margem, markup é sobre o custo e margem a gente já subentende que é sobre o preço de venda, tá? Tá, daí ele simulou que
esses produtos deixaram R$323 de lucro. Deixa eu até, eu acho que abrir o Excel aqui, acho que é mais fácil, tá? Eu vou criar o raciocínio do zero, vai demorar um pouco mais, mas esse conceito aqui ele tem que estar bem claro para todo mundo. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo, a gente vai fazer treinamento igual depois. Opa, aqui o Excel tá na cabeça. Então, ó, lucro anterior, né, vamos dizer, anterior, 323, tá? Vamos lá. Acho que a gente consegue trabalhar até na mesma. Já consegue? Consegue? Não consegue? Consegue. Na mesma janela, será? Tá. 323. Vamos lá. Se a nossa promoção baixar na média geral para 25, ou seja, se o markup baixar para 25, se vender 50% a mais, ele simulou que teria um lucro de 271. Então, nesse cenário dele, o que ele fez? Tá, o meu markup médio é 44, se eu colocar 25% de markup, se eu vender metade a mais da venda normal desse dia, o lucro vai para 271. Então, o lucro projetado 271. Então tá. É uma maneira. Bom, é possível ver 50% a mais? Eu acho que sim. Acho que sim. Peguei, claro, tem que divulgar, né? Isso a gente vai comentar ali. Daí pegou o total da margem, né? Total dos itens e acrescentou 50, tá certo, é isso mesmo. Ou seja, eu pego esse cara aqui, projeto o custo menor, a margem menor, e depois colocou 50. Só que aqui já está o cálculo direto, né? Eu vou desmembrar esse cálculo para ficar mais fácil, tá? Ele já colocou o cálculo direto. Esse cálculo já é com a margem menor e com a venda maior. Tá, nesse conceito aqui, nesse cenário que o João fez, se a gente avaliar o lucro somente dos itens da promoção, a margem nesse cenário baixaria. Então, se o meu objetivo é não baixar o lucro somente dos produtos da promoção, aqui teria que fazer algum ajuste, né? Ou tentar vender mais, divulgar, ou aumentar um pouco a margem, talvez, para empatar aqui. Agora, se eu for fazer uma... Tá, vamos pensar em outra questão. E as vendas a mais, né? O nosso objetivo era aumentar a margem ao todo. Então, vamos lá. Se a gente baixar esses produtos de 44 para 25, quantas vendas a mais será que a gente vai fazer? Será que umas 10 vendas não faz a mais? Algum cliente que não ia pedir, pediu na tele, ele viu que a promoção é só naquele dia, um cliente pediu ir na loja, 10 vendas, será que dá? Acho que dá, 10 vendas. Então vamos fazer uma projeção. As vendas a mais, se a gente fizer 10 vendas, vamos projetar que cada venda vai dar um lucro de 15, né? Tipo a matriz que tem um ticket médio de mais de 50, acho que é bem tranquilo 15, né? Então nesse cenário de 10 vendas a mais, os clientes nos trariam R$150 de margem. Então, se esse cenário que a gente projetou, vamos pegar aqui. Só para escrever. Dez vendas adicionais a mais. Tá? Então, o lucro era 323. Se a gente pegar o lucro projetado mais o lucro das vendas a mais, ele aumenta. Então, neste cenário aqui, se ocorrerem a 50% de venda a mais e se ocorrerem essas 10 vendas a mais com essa margem, a nossa margem, ó, ela vai para 421. Mesmo que fossem R$10 cada margem, que é um cenário bem baixo, né? Mesmo assim, o nosso lucro ficaria maior. Então, bem provável que nessa ação aqui, o lucro aumente. Tá? Ah, mas em vez de fazer 50, pode ser que venda só 30 a mais? Pode, mas tu vê que ainda ficou com uma gordurinha. Daí, por isso, agora eu vou desmembrar esse cálculo. Tá? Então, ou seja, nesse cenário, na maneira de fazer aqui, que o João fez, tá correto o raciocínio. Ele pegou um período, um período parecido, viu quanto é que é o lucro,
projetou ali, olha, quanto eu acho que eu vou vender mais? Olha, eu acho que eu vou vender metade. É razoável, acho que sim. Pode vender até o dobro, dependendo. Tá, então eu vendendo. Mas daí por isso que a gente vai simular. Vamos simular com 30% a mais, vamos simular com 50% a mais, com 100% a mais. Nesse cenário, a margem vai ficar 271. Tá? Agora a gente vai desmembrar o cálculo, tá? Porque aqui o João já deu o cálculo. Ele já deu o cálculo direto. Eu quero desmembrar. Eu quero achar o custo. Porque ele não colocou aqui o custo. Tá? Tem como achar o custo? Tem. Ele disse que colocou um markup de 44, né? Markup. Vamos ver se tá gravando isso aqui, né? Tá gravando. Ele colocou um markup. Para eu achar o custo, porque 323 é o quê? É a margem, né? Só que aqui ele colocou é a margem de lucro sobre o preço de venda. Aqui ele colocou markup. Para eu descobrir o custo disso aqui, dessa margem, eu tenho que transformar 44% de markup em margem. Como que a gente faz isso? Eu vou simular um produto de 44% que o custo seja R$10. Daí eu descubro. Um produto de R$10 que se nós aplicarmos uma margem de 44 vezes 1,44. Por isso que é markup, né? Quanto eu marco no custo para achar a venda. Enfim. Ou seja, um produto de R$10 o custo, vezes 1,44, que é o markup em número, vai dar 14,40. Ou seja, uma margem de 4,40. Como que eu descubro quanto pesa essa margem sobre o preço de venda? É só dividir 4,40 que é a margem pelo preço de venda, 14,40. Então esses produtos que tiveram um markup de 44%, sobre o preço de venda, a margem deles é 30,55%. Agora, descobrindo isso, nós conseguimos achar o custo. Ah, não, é como, Anderson? A gente faz aquela velha regra de 3, ou faz a calculadora direto também, enfim. Como é que a gente monta a regra de 3? É que eu faço direto aqui, deixa eu lembrar. Se 323, vamos abrir na outra. Regra de 3. Se 323 reais é 30,55% no caso? 30,55%? Na verdade eu tenho que achar o preço de venda aqui para depois achar o custo. Então, se 323 reais é 30,55%, quanto é 100%, né? Que seria 100% o preço de venda, né? Se for fazer regra de 3 é assim. Daí aquela velha regra, né? Multiplica o de baixo pelo de cima, coloca o sinal de igual, o de baixo vezes o de cima, vai para outro sinal de igual. Ou faz a calculadora direto. Como na calculadora? Se eu sei que 323 representa 30,55%, eu não estava com ela aberta aqui? Não, onde é que está? Aqui. Vamos lá. Se 323 reais representa 30,55%, então é só eu dividir 323 dividido por 30,55 vezes 100. Deu. É como se eu fizesse a regra de 3 direto. Achamos o preço de venda. Então esses produtos que o João simulou, eles venderam 1.057,28. Então achei o preço de venda. Tá, achei o venda. Vamos escrever aqui. Venda. Mas o que eu quero achar mesmo é o custo. 1.057,28. Achei o preço de venda, 1.057,28. O escopo até não é tanto esse, tá? Mas eu vou demonstrar aqui só que eu preciso achar o custo para ficar simulando os markups. Bom, então agora o custo é esse cara aqui menos a margem, né? 323. Achamos o custo. 734,28. A gente precisa desse cara para ficar simulando. Vamos ver se está certo. 734,28 vezes 1,44, 1.057,30.
Deu uma arredondadinha ali, mas tudo bem, né? Menos 734 com 28, 323. Deu uma arredondadinha, né? Tudo bem, não tem problema. Não precisa ser as coisas tudo exato. Mas tá, o custo, que é a informação que a gente precisa ficar simulando, né? Porque o custo não vai mudar, né? Se o custo, esses 3 dias era... pode ser que tenha um pouquinho diferente, mas tudo bem. Também as coisas não precisam ser perfeitas. O custo é a variável que nesse nosso exemplo não muda. O que vai mudar sempre é a margem, né? E o preço de venda, óbvio. Então tá, agora achamos o custo. 734,28. Tá? Agora não preciso mais daquela tabela do João. Agora a gente vai fazer o cálculo, a gente vai fazer as simulações aqui, vamos ver aqui. Essa aqui ficou com um markup de 25. Essa simulação aqui, eu não vou também aqui fazer focar em fazer uma planilha toda certinha. Isso aqui vai ser no segundo vídeo que a gente vai fazer daí a gente vai fazer uma planilha que a gente vai mudar essas informações aqui, vai mudar markup, ele já calcular automático, já vai calcular tipo projeção de venda a mais, ele calcular automático. O foco aqui não é esse. Nosso foco aqui é fazer 2, 3 simulações e deu. Então nesse exemplo aqui, até vamos ver se o João fez certinho, vamos ver, ó. Então ele fez o seguinte, agora a gente tem o cálculo aberto. 734 com 28 vezes 1,25 menos 734 com 28. 183 é a margem. Daí, 183, como ele projetou 50% a mais, vezes 1,50. Tá dando aqui por causa do arredondamento, mas ele fez certo, ó. Entendeu? É isso aí. Ele fez certo. Mudou um pouco porque eu não fiz a conta exata ali. Então, o raciocínio dele, realmente, a conta dele tá certo. Agora, a gente vai fazer outros aqui, tá? Então, agora vamos fazer... Aqui ele projetou esse. Vamos ver. Aqui nesse cenário, tá com aumento de venda de 50%. Tá? Então, agora vamos fazer um cenário de 10% de markup. Bem agressivo, né? Promoção bem agressiva. 10%. Vamos lá. 10% de markup, precisamos achar nossa margem. Lucro anterior. Falta mais uma informação aqui. Lucro projetado. Qual era o lucro projetado aqui? 183,57. Tá. Nesse nosso cenário aqui, o custo, vamos fazer sobre o mesmo custo. 734 com 28 vezes 1,10, que é um markup de 10. Menos 734 com 28. 73 com 42 nesse nosso cenário aqui, nossa margem. O custo é o mesmo, né? Posso copiar e colar também? 73,48? Posso digitar também, tanto faz. Então tá, o nosso lucro bem menor aqui nesse caso, realmente. 10%, uma promoção bem agressiva. Ai, botei errado aqui. O lucro anterior é o mesmo, né? Enfim. Nem precisava repetir as informações, mas tudo bem. Tá, vamos lá. A questão é, com 10% de markup, quanto vai aumentar a venda desses itens? Olha, isso é uma incógnita. Vai depender muito da divulgação. Só para ter uma ideia, uma vez a gente fez a promoção da Mônica, vendeu o que vendia em um mês e um dia, para ter uma ideia. Então depende muito do produto também. Quanto mais sensível a preço ele for, mais a tendência de vender. Aqui eu vou projetar um aumento de 100%, que não é muito, até é um aumento conservador. Eu vou projetar que vai aumentar 100%. Não tem fórmula nenhuma aqui, tá? A gente só está escrevendo para enxergar as coisas. Bom, 100%. Então, esse valor aqui, vezes 2, né? 146,85. 146,85. A questão é... O que eu fiz aqui? Aqui eram 10 vendas. Ah, tá. Meu Deus, eu estou escrevendo tudo errado aqui. Deus o livre, agora que foi. Margem
das vendas. Deve dar uma agonia aqui, tá vendo? Tá, mas enfim, vendas a mais, tá? Agora a gente vai arrumando. Por isso que eu falei, eu tô fazendo o processo de raciocínio do zero. Margem das vendas a mais. A questão é... essas vendas, quantas vendas a mais num cenário de 10% nós faríamos, né? Aqui, vamos combinar que daqui a pouco umas... Será que umas 30 não faria? Talvez? 30? Vamos botar 20, né? Vamos botar 20, mas pode acontecer, dependendo do produto, fazer 50 a mais. Mas vamos botar 20, tudo bem? Vamos botar 20, tá? E vamos colocar num cenário de R$10 por venda. Então eu vou fazer de conta que vai ser 20 vendas a mais, a gente vai projetar, vezes R$10 a mais, uma margem de 200. Um cenário bem conservador. E falta aqui, ó, lucro. Lucro da ação, vamos falar, né? Da ação de vendas. Que é o cara que a gente quer saber, né? O lucro da ação de vendas aqui é igual ao lucro projetado mais a margem das vendas a mais. Vamos colocar para o lado que ele já calculou automático aqui. Olha só que interessante. Vocês viram que a gente projetou um cenário bem conservador. A gente projetou um markup de 10%. Um aumento de venda de só o dobro. Às vezes pode vender 3 vezes mais ou até mais, dependendo do item. Mesmo nesse cenário aqui, o lucro projetado ele é menor que o anterior, sim. Mas não tão menor. Então daqui a pouco... Se for, agora vamos pegar um cenário que... Aqui o ideal era simular vários. E pode simular, é só ir colocando para o lado, né? Se nós simular agora, vamos simular um pouquinho diferente, então. Vamos simular agora esse mesmo cenário aqui, mas com 15 vendas a mais. Com 30 vendas a mais de R$10. Ou poderiam ser 20 vendas de 15 também. Daí projetando uma margem de 300. Ó. Então se a gente colocar um markup de 10%, se dobrar a venda dos itens, dos mesmos itens, tá? Esse 100% aqui é dos mesmos itens. Se dobrar a venda dos mesmos, se tiver erro, não azar, mesmos. Dobrar a venda, é capaz disso aqui de triplicar dependendo do item, até mais, enfim. E fazermos 20 vendas a mais com uma margem de 15 ou 30 vendas de R$10, neste cenário projetado, a margem é maior que o anterior. Isso aqui não é nada difícil de acontecer, tá? Então acho que aqui está bem explicado agora. Aqui, acho que com essa explicação, vocês são capazes de projetar vários cenários. Eu posso projetar um cenário ultra agressivo de 5%. Posso projetar até de zero. Zero de margem. Zero, ou seja, vender o preço de custo. Ou botar 3 só para tirar a venda do cartão, talvez. Só para tirar o custo do cartão ali. Enfim. Ou não, zero, zero mesmo. Vender a preço de custo. Que daí, qual a estratégia a preço de custo? Daí, vamos fazer esse, bem rapidinho vamos fazer então. Esse de zero, bem ultra agressivo. Copiar. Vamos colar aqui. Tá, pessoal, eu não fiz nada com fórmula, tá? Fórmula a gente vai fazendo no segundo. Bom, se eu colocar zero de margem, né? Consequentemente o lucro é zero, né? Zero, zero. Quanto vai vender a mais aqui? Sei lá, não interessa, né? Para nós aqui a venda que vai vender a mais. Aqui não interessa. Ah, vamos botar que vai vender 500% a mais. 500 é 6 vezes, é sempre uma a mais. 500%. 400, 5 vezes a mais. Ô, bostinha aqui que eu fiz aí. Vai vender 5 vezes mais, 400%. Lucro projetado, zero, né? Aqui vai ser zero. Lucro anterior, lucro projetado. Ah, tá. Aqui seria o lucro. Lucro projetado com aumento de venda, zero também, né? Aí que tá. Vamos zerar esses caras aqui. Nesse cenário de zero aqui,
O que tem que acontecer pra gente ganhar mais dinheiro? Pô, mas tu tá louco da cabeça? Tu tá botando zero de margem e tá dizendo que vai ganhar mais. Olha, dependendo, dá. Se nós fizermos 50 vendas a mais de 10 reais, a nossa margem vai ficar 500 reais. E a margem vai ficar maior que antes. Se nós fizermos 16 vendas de 15 reais. Opa, desculpa. 31 vendas de 15 reais. 32 de 15. Já também, ele já quase que dá. 32 de 16. 32 vendas com uma margem de 16 também fica em 500. Isso é difícil acontecer? Não é difícil. Não é difícil. Então, você agora, claro que para isso acontecer, tem que ocorrer várias... Agora, então, aqui a gente já projetamos vários cenários. Vocês já são capazes de projetar qualquer tipo de promoção. Vocês viram que não tem nada de cálculo mirabolante aqui, tá? O processo básico é seguir aquele modelo que o João fez, tá? Que eu vou... Então, se eu for seguir um raciocínio... Deixa eu tentar escrever aqui. Então, quais são os passos? Tá? O passo é sempre... Vou escrever aqui. Vou escrever, tá? Essa é uma ferramenta legal que eu uso, que é o Notas. Só não estou achando o botão. Onde é que está o botão de criar nota aqui? Meio que sumiu o botão. Aqui, tá aqui. Não é o botão, é direto. Então, o que eu tenho que fazer para medir promoção? Comparar. Quais são os passos, né? Os passos. Comparar a margem em valor com o período anterior. Tá. Tudo errado aqui. Agora já foi. Tá? Compara a margem com o período anterior. Depois, o que eu faço? A gente faz simula as margens. E, na verdade, o primeiro de tudo, o primeiro mais importante é definir o objetivo. Definir o objetivo. Compara a margem com o período anterior. Simula. Definir preços. Definir os preços. Não vou botar acento mais. Define os preços das promoções. E também organizar. E eu vou falar um pouco desse organizar, tá? Vamos lá, vamos voltar agora. Então aqui vocês já são capazes de pegar, vocês já são capazes de simular. Vocês viram que não tem nada de cálculo difícil aqui. A gente compara com o período anterior, acha o lucro anterior, projeta um markup no custo. Com esse markup a gente acha o lucro projetado, projeta um aumento de venda. Com esse aumento de venda a gente acha o lucro projetado, projeta quanto de margem as nossas vendas a mais vão gerar e depois soma o lucro projetado com a margem das vendas a mais. É isso. E compara com o anterior. Nada do outro mundo. Tá? Bem tranquilo. Quer inserir uma tabelinha aqui? Ó, vamos inserir uma tabela aqui. Minha tabela não tem cabeçalho, pode ser. Daí a gente coloca cabeçalho, enfim, tá? Beleza, se quiserem. Tá? Mas agora eu vou voltar mais um pouco na parte conceitual. Então, definimos o objetivo da promoção. No nosso caso, o Halloween, aumentar a margem da loja naquele dia, ok? Tem a questão também, às vezes, de criar a imagem de preço. Eu posso criar uma promoção para melhorar a imagem de preço da loja e talvez dá. Então, nesse caso, a gente vai sacrificar um pouco da margem. Pode ser um objetivo, mas nesse caso a gente vai pegar e quer que aumente a margem da loja, tá? Naquele dia, gerando fluxo. E também vendendo mais os mesmos itens. É uma maneira também. Depois a gente vai simular a margem, que é o que a gente já fez. Simulando a margem, agora a gente tem que tomar decisão. Qual que a gente vai para cá? Só que aí que tem um problema, tá, pessoal? Depois, quando eu defino um preço, eu tenho que comunicar. A primeira coisa que eu tenho que comunicar é o compras. Então, por exemplo, no nosso caso agora, não dá para fazer nada muito agressivo, porque vai faltar estoque, né? A gente tinha que ter falado, tem que falar para o compras e de preferência definir preço e já falar para o compras. Porque se for fazer uma promoção
nesse molde aqui, corre o risco de faltar, de vender toda a venda do mesmo dia e a gente começar a se queimar com os clientes. Então, eu, neste caso específico, não recomendaria a gente fazer nada muito agressivo que, tipo, muito menos que isso aqui, muito menos que metade do markup, tá? Por quê? Porque a gente agora não dá tempo de chegar ao produto, é segunda-feira, então a gente tem que fazer com o estoque que tem, tá? Não que a gente não possa se organizar também e anotar o nome do cliente, fazer que nem o mercado faz. Anota o nome do cliente e entrega para ele depois com o preço da promoção. Isso pode e talvez, dependendo do caso, a gente vai ter que fazer, tá? Para não se queimar com o cliente. Daí daqui a pouco uma coisa que é para ser uma coisa legal, tu não atende e começa a gerar reclamação, e com razão, na verdade. Então essas promoções agressivas podem ser feitas, e só que elas têm que ser muito cuidado estruturado com as compras, tá? Então, definir a promoção, definir o preço, primeira coisa, comunicar a compra, o que no nosso caso já não vai ser possível. Segunda questão, comunicar o cliente. Isso é muito importante. Se eu não comunico bem o cliente, não adianta, eu só vou vender para aqueles clientes que vêm na loja, ou seja, daquela venda a mais, se esquece, né? Daí a venda que 10 que a gente acha pouco pode virar em 3, nem isso. Então, a comunicação com o cliente é muito importante. Comunicar nas mídias, usar o WhatsApp, comunicar nas mídias, stories, definir, dizer que é só aquele dia, isso é importante. Promoção é bom quando é só um dia. Ela tem que ter início e fim. Promoção que a vida toda não é promoção. Então, comunicar bem o cliente é muito importante, tá? Vou dar um exemplo da ação das figurinhas lá. Bem legal a ação das figurinhas, a loja tava toda, foi tudo meio feito, tinha uma mesa, mas daí o canal que nós comunicamos não é, o pessoal não viu. Se agora daqui a pouco se a gente colocasse num grupo de figurinha, ia chover de gente. Então, achar o melhor canal para comunicar a promoção com o nosso cliente, tá? Outra coisa, comunicar a equipe, né? Isso é muito importante para aquela venda adicional. Por quê? Não adianta nada, né? Eu boto ali o desodorante, sei lá, eu boto Rexona na promoção. Daí o cliente vê, mas tá barato esse Rexona, né? Daí o cara compra meia dúzia de Rexona. Eu quero 6. Beleza. Daí o atendente lá no WhatsApp, na teleentrega, o senhor quer mais alguma coisa? Puta que pariu, daí fudeu, né? Não adianta, né? Então tem que tentar. Nem todo mundo vai querer comprar, mas tem que tentar fazer uma venda adicional, né? Porra, desodorante, produto de higiene, tenta alguma coisa na loja relacionada àquele produto. Aí eu digo pelo menos tentar. Então a equipe tem que também, ó pessoal, nós vamos fazer a promoção desses itens aqui, mas a venda adicional é importante para cobrir essa margem e não aumentar a nossa margem. Inclusive a deles, né? A margem da loja é a margem de cada um deles. Tá? Então isso aqui é importante. Comunicar o compras, comunicar o cliente, comunicar a equipe e depois mensurar resultados. Isso aqui é legal. Como mensurar? Como é que eu vou saber? Bom, uma maneira de mensurar resultados, na verdade, uma delas é fácil, que é essa aqui. Mensurar o lucro que aconteceu, o lucro anterior a gente já sabe, passou a promoção, eu vou conseguir também projetar o lucro dos itens. Isso é bem fácil, o relatório de vendas por produto que vocês já estão acostumados. Então esse lucro projetado não vai mais ser projetado, ele vai ser real, é só tirar o relatório. Muito simples, vocês já estão acostumados, o relatório de vendas por produto. Tá? Não vou nem mostrar para eles, é uma coisa que é do dia a dia de vocês. Agora o nosso desafio é esse cara aqui. Quantas vendas nós tivemos a mais? Esse cara aqui é mais complicado, mas é possível. Como? Vamos pegar esse exemplo do João aqui, que ele não colocou o número de vendas, tá? Mas assim, como é que poderia fazer? Esse período que ele pegou, que vocês vão pegar, verifiquem quantas vendas em média tem nesse período. Vamos supor que num dia ali tiveram 500 vendas, tá? Então eu peguei um dia parecido e tiveram 500 vendas. Na promoção tiveram 550. Daí, ou seja, tiveram 50 vendas a mais. Agora pode dizer, Anderson, mas daqui a pouco eu ia vender 50 a mais. Poderia vender, mas não 50, né? Talvez. Daí a gente tem que também, vai ter que simular. Bom, dessas 50, quantas será que foram da vendas a mais? Daí a gente bota 30 na conta, 40. Outra coisa é simplesmente medir a margem, né? Nesse exemplo aqui do João, que vocês vão, por exemplo, se vocês peguem um período, verifiquem a margem total da loja e verifiquem a margem total da loja com a ação.
É uma maneira também de medir, até mais simples. Agora, claro que outras coisas têm que ser consideradas. Por exemplo, porra, a gente fez a promoção e deu um temporal no dia, vai atrapalhar também, né? Então, dá para mensurar os resultados. Tem como a gente avaliar se a promoção foi boa ou não, tá? Assim, compara o número de vendas dos dois períodos e veja as vendas a mais. Comparo a margem dos dois períodos e verifico as vendas a mais. Isso é interessante. Outra coisa, dá uma olhada no relatório de relação de vendas, que é aquele que aparece a venda uma por uma, e dá uma olhada para ver quantas vendas tem esse produto da promoção também. Esse é um parâmetro também, tá? Então é isso. Eu sei que ele ficou extenso. Espero que esteja gravando aqui, né? Pelo jeito tá. Essa aqui é a ferramenta que a gente grava. Depois eu vou criar um vídeo de como criar vídeo, tá? Mas enfim, não agora. É um tema muito importante. Isso aqui tem que estar no sangue do gerente, mas por outro lado a gente nunca treina, né? A gente quer que treina, fique no sangue, falar, fica meia hora falando, acho que vai saber tudo. A gente teve esse vídeo aqui que eu criei. Depois a gente vai fazer treinamento ao vivo também. Situações práticas, que é só assim que a gente aprende. Espero que tenha ficado claro. Se não ficar, vocês perguntem. Vocês devem perguntar quantas vezes forem necessárias, que esses conceitos têm que estar no nosso dia a dia. Tá bom? Era isso. Agora a gente vai definir os preços. Tem que ser rápido, definir preço. Eu sugiro alguma coisa da margem ali pela metade, mais ou menos, porque agora tá em cima, não dá tempo de falar com compra, não dá para fazer pedido, só a Genésio que entrega de manhã, mas paciência agora, tá? Se começar a dar problema, a gente vai pensar naquela questão de entregar depois pro cliente pelo preço, paciência. E era isso, tá bom? É um treinamento um vídeo mais improvisado, mas vamos fazer outros. Tá bom? Muito obrigado.